Meus irmãos e irmãs, eu não sei como os irmãos assim visualizam a gente preparar uma mensagem. O pastor ali sabe como é que a gente faz uma mensagem, prepara. Mas é uma coisa assim que está sendo, eu confesso a vocês, uma questão diferente no meu ministério. Já está indo para 21 anos que eu e a pastora Alessiane, nós fomos chamados para o ministério pastoral e fomos ordenados. E até algumas pessoas que a gente conhece, que estão assistindo a gente pela internet, têm falado, nossa, você tem pregado assim numa sequência que tem levado para o mesmo caminho. Eu já fiz pregações em sequência, mas isso foi assim, eu parei, pensei, eu falei, eu vou pregar sobre determinada coisa, determinado assunto, conduzir os irmãos e as irmãs, biblicamente falando, através de uma jornada por esse caminho. Meus irmãos, mas desde que a gente chegou aqui, desde a primeira pregação, em nenhuma delas eu consegui fazer isso. Sempre orando, sempre pedindo ao Senhor. Eu e a pastora, a gente tem tempos de oração em casa, pela manhã, à noite. Nós temos alguns irmãos aí de outros lugares que têm orado por nós. E eu penso, puxa, tal texto, assim, assim, assim. E quando você vai preparar a mensagem, vão fluindo algumas coisas que sobrepõem aquele texto. E o mais interessante de tudo é que vem numa sequência. Parece que o Senhor, parece não, eu tenho certeza que o Senhor, Ele vem tentando trazer ao coração da Igreja Presbiteriana Independente de Catanduva, lembrar a Igreja Presbiteriana Independente de Catanduva, quem ela é, e a necessidade que ela tem, que nós temos hoje, porque eu faço parte, para quem não sabe, pastor titular é membro da igreja, eu sou membro da Igreja Presbiteriana Independente de Catanduva. Nós somos Igreja Presbiteriana Independente de Catanduva. E eu creio que Deus tem nos chamado, meus queridos, para a gente redescobrir algumas coisas, para a gente colocar em prática algumas coisas que a gente talvez no decorrer da caminhada tenha esfriado, tenha deixado, não sei. Você sabe, Deus sabe. E o que eu tenho visto é que o Senhor tem chamado a igreja a se aprofundar no relacionamento com Ele, a desejar cada vez mais. Eu tenho visto Deus mostrar para a gente quem nós somos. Domingo passado nós falamos da questão de quem nós somos, questão de sermos ressurretos espiritualmente, de estarmos vivos espiritualmente, a morte não tem mais poder sobre nós, de estarmos assentados lá com Cristo, de buscarmos as coisas do alto, de olharmos para o alto, de pensarmos nas coisas do alto. Meus queridos, eu creio que Deus está mostrando para nós, de fato, aqui, a IPI de Catanduva tem para fazer, aqui ela veio, o porquê ela foi plantada neste lugar há quase 100 anos, meus irmãos, e hoje vocês vêm dando prosseguimento na geração que começou essa igreja, que pôs a pedra fundamental, e os irmãos que estão nos visitando hoje, sintam-se parte de tudo isso, desse chamado, porque para Deus não existe acaso, e você que nos visita, que está aqui hoje, sinta-se nesse movimento de Deus, nesse chamado de Deus, e eu creio que essa igreja tem uma parte muito importante, um projeto muito grande, do que Deus tem para fazer nessa cidade chamada Catanduva, meus irmãos, e inclusive agora, nesse momento terrível em que nós estamos vivendo, em que nós estamos experimentando de pandemia. E eu estava sentado ali no banco, meus irmãos, e Deus me trouxe a questão à mente, essa questão da autoridade que Ele nos deu em Cristo, e depois me veio o texto deixa eu ver aqui, 1 Timóteo 2,8, quero portanto que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Meu querido, isso tem tudo a ver com a questão da autoridade que Ele nos deu e o momento pelo qual nós estamos passando. Varões, homens, que têm a incumbência de dar o rumo, de dirigir as suas casas,
Eu não tenho dúvida que o Senhor está dizendo para nós. É lógico que esse versículo tem todo um contexto que precisa ser estudado, aprofundado, mas o que ele está dizendo, olha, eu quero que os varões, em todo momento e em todo lugar, levantem mãos santas para orar. Meu querido, com a autoridade que Deus te deu, você lá na fazenda, você lá no seu trabalho, você lá na sua casa, onde quer que você esteja, eu creio que o Senhor nos deu essa autoridade, e você, varão, homem, tem autoridade, as mulheres têm, mas no caso aqui, é o homem que é o cabeça do lar. Levante a tua mão, e ore, interceda, meu querido, interceda pela nossa nação, interceda pela nossa cidade, interceda por esta região aqui, como quem tem autoridade no Senhor, porque Ele te deu, pela graça, não é porque eu e você somos mais bonitinhos que ninguém, mas pela graça, nós já falamos isso domingo passado, Ele te deu autoridade. Levante mãos santas, erga a tua mão e abençoe a nossa nação, abençoe a nossa cidade, abençoe esse país, abençoe o mundo que hoje chora, que hoje padece com um vírus que veio roubar, matar e destruir, tirar a dignidade de mais de 14 milhões de brasileiros, que estão padecendo sem renda, sem emprego, meus queridos. E você conhece a um Deus vivo, a um Deus poderoso, que te deu autoridade, que te plantou aqui, justamente para erguer as tuas mãos, como pede a palavra, meu irmão, e com autoridade, clamar pela nossa nação, clamar pela sua família, clamar pelos teus filhos, clamar pela tua igreja. Assuma isso, meu irmão. Tome isso como teu, como uma vocação, como um chamado, como uma ordenança de Deus. Onde você estiver, levante as tuas mãos e interceda. É isso que nós estamos aprendendo. Primeiro se aprofunde, primeiro conheça, primeiro deseje, primeiro corra atrás, primeiro pense nas coisas do alto, primeiro entenda a sua posição ao lado de Cristo. Levante mãos com autoridade e abençoe essa nação, abençoe essa cidade, abençoe essa região. Nós em Catanduva, pelo que eu vi, se nada mudou, já não temos mais leitos de UTI disponível, meu irmão. Rio Preto acho que está beirando a mesma coisa. Presidente Prudente a mesma coisa. Alguns lugares por aqui, Bauru, pelo que a gente está vendo, está tudo entrando na fase vermelha. Nós não podemos ficar calados, como homens, como mulheres, como igreja, nós não podemos ficar calados, meus irmãos. Oremos com toda a autoridade que o Senhor nos deu, por socorro por essa nação. E meu irmão, minha irmã, mais uma vez, o Senhor me traz ao coração um texto, uma pregação, e Ele pede para te perguntar: quem é você? Você já parou para pensar, homem, mulher, cristão, membro dessa igreja, visitante, quem é você? Tem muitas pessoas que respondem: eu sou um delegado, um advogado, uma detetive. Muitas pessoas respondem: eu sou um professor. Eu posso responder: eu sou pastor. Deus não está perguntando o que você faz, Deus está perguntando: quem é você? Quando a gente sai por aí, eu não sei se vocês já foram parados pela polícia, já fizeram uma batida, já revistaram vocês, pediram documento, aí você mostra a sua identidade. Eu não vou mostrar a foto não, que a bichinha está judiada. Você mostra a sua identidade. Aí eles vão lá, vão puxar, vão ver o número, ver se você tem alguma pendência, vão saber se você cometeu algum crime, vão ver o nome do seu pai, da sua mãe, data de nascimento, onde você foi registrado, enfim, várias informações. Aqui diz, diante do poder da Polícia Civil, identificação, você usa a sua identidade. Agora chegando a hora de declarar imposto de renda. Eu espero que todos vocês declarem imposto de renda e paguem o que tem que pagar. Não soneguem, não roubem. Mas aí você vai lá e vai mostrar o seu CPF. A Receita Federal, quando você digita o número do seu CPF,
vai ter lá todas as suas informações, seu endereço, e-mail, telefone, quanto você declarou ano passado. Eu espero que você declare muito, que você tenha muito, meu irmão, minha irmã, muito mesmo. Eu não gosto de pagar imposto, mas tem que pagar, está na lei, é preciso. E a Receita Federal vai saber, porque o seu CPF diz para ela quem é você. Se você já viajou por aí, para outro país, na hora que você entrar, vão pedir o seu passaporte. Lá no passaporte você abre, põe numa maquininha lá, aí aparece toda a tua ficha, se está liberado, se não está, se está tudo certo, se você pode entrar, se tem algum problema, se o teu visto, se você tem um visto, se você pode adentrar aquele país, se não tem nenhum problema. Isso é o que diz as autoridades fora do país. Mas quem é você? Será que é só isso? A sua vida se resume a isso? A sua vida se resume a uma carteira de identidade? A sua vida se resume a um CPF? A sua essência, quem é você, se resume a um passaporte? A um documento feito pelos homens, pelos seres humanos? Meu irmão, minha irmã, não se resume a isso. E o documento que fala a respeito da tua verdadeira essência, de quem você realmente é, daquilo que Deus colocou no coração dele a teu respeito, é esse documento. É isso aqui que diz quem você é. É isso aqui que diz como você foi formado, gerado, de onde você veio, para onde você vai, o que de fato é a tua essência, que tem todas as informações e todas as direções que você precisa para ter uma vida de acordo com o Pai, de acordo com aquilo que Deus deseja, de acordo com aquilo que Deus quer. E muitas vezes, meus queridos, nós acessamos tanto esses documentos aqui, que a gente acaba se confundindo e achando que somos isso aqui, enquanto a palavra diz outra coisa para nós. E aí eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João. Não dá tempo para a gente esgotar o assunto, são tantas coisas que seria muito interessante se você tirasse um tempo para ler a Bíblia, se você tirasse um tempo para se conhecer através da Bíblia, para prestar atenção a respeito daquilo que Deus diz a seu respeito na Bíblia. João capítulo 1, versículo 12. Isso a gente está tendo que ler resumidamente, porque o tempo é escasso. Mas eu gostaria que você lesse todo o capítulo, todo o livro de João. Eu vou ler o 11 também. Jesus, está falando sobre Jesus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, os judeus não quiseram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meu irmão, minha irmã, você crê no nome de Jesus? Amém? Igreja, você crê no nome de Jesus? Então, você já pode perceber por aí que você é algo mais do que está escrito aqui. Você vai além daquilo que está escrito aqui. Meu querido, eu já dei tanta aula de discipulado, usando esse versículo, para mostrar, para falar sobre a pessoa entregar a vida para Cristo e se tornar um filho de Deus. Mas eu estava meditando, estudando, dando uma olhada em partes do original. Meu irmão, essa palavra filho, preste bem atenção, essa palavra filho, ela também pode ser traduzida por criança, ela também pode ser traduzida por criança. E Murilo, você acredita que eu lembrei do seu filho sem conhecer? Por quê? Por que eu lembrei do seu filho? A gente fala muito, hoje ele veio aqui, foi muito legal. A gente fala muito e conversa muito, a Priscila fala muito para a pastora, e eu lembrei na condição de criança. Ele praticamente não tem condição de fazer absolutamente nada sozinho, são pouquíssimas coisas. Se soltar ele na rua, lá no centro, ele não sai para casa sozinho.
Se o pai não pegar na mão para cruzar a rua, ele provavelmente vai ser atropelado. Se o pai e a mãe não escolher a comida que ele vai comer, que sabe que faz bem para ele, talvez ele nem coma, porque ele não vai saber como chegar lá, ele não tem como cozinhar, ele não tem como fazer comida. E se achar um pacotão de doce de qualquer tranqueira, ele enche a barriga lá, mas aquilo não faz bem para ele. Sabe, meu querido, essa palavra filho, traduzido por criança, pode ser também levando a mim e a você a entender a dependência total em todos os aspectos, a dependência de Deus. Mas Ele me deu poder para ser dependente dEle? Faz sentido, meu irmão? Tem algumas vezes que algumas Bíblias, algumas traduções, talvez a sua traduza diferente. Aqui diz que Ele deu poder para serem feitos filhos de Deus, para serem feitos crianças de Deus. Algumas Bíblias dizem que Deus deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Outras Bíblias dizem que Deus deu a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós somos tão difíceis na nossa essência, na nossa natureza pecaminosa e caída, que quando o Senhor entra na nossa vida, quando o Senhor vem, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos toma pela mão, quando o Senhor vem ao nosso encontro para nos salvar, Ele nos dá o poder de nos tornarmos, de forma figurativa aqui, usando criança, Ele nos dá o poder de nos tornarmos totalmente dependentes dEle. Será que você consegue entender o que isso significa? Ele nos dá autoridade, meu irmão e minha irmã, para nós colocarmos a nossa natureza orgulhosa, arrogante, a nossa prepotência para baixo. Ele nos dá poder como cristãos, meu irmão, minha irmã, para colocarmos a nossa autossuficiência. Eu sei, eu faço, eu posso, eu consigo, confissão positiva. Meu irmão, Ele nos dá essa autoridade de nos rendermos totalmente a Ele, de dependermos totalmente dEle e falarmos: ego, cala a boca e vai para o chão que é o teu lugar. Ego, o seu lugar é embaixo dos pés do Senhor, porque eu dependo dEle, eu espero nele, eu conto com Ele, eu vivo com Ele, eu vivo escondido nele, como nós estudamos aqui no domingo passado. Meu irmão, o Senhor nos dá poder de nos tornarmos novamente a pessoa limpa, a pessoa pura, a pessoa antes da queda, que não podia nada sem o Pai, que ouvia e obedecia o Pai, que desfrutava somente daquilo que o Pai havia providenciado, que esperava no Pai. Mas quando o inimigo sussurra: não, isso é conversa, você não vai morrer, você vai se tornar igual, você vai ser como Deus, você vai ser tão poderoso quanto, pode comer, você não vai morrer. Meu querido, ele joga a semente da autossuficiência, da ganância, da cobiça no coração do ser humano. Mas quando nós voltamos para Jesus, a palavra ensina: olha, Ele te deu poder para você voltar, Ele te deu poder para você se tornar de novo o que Deus havia planejado a seu respeito na essência. Por que Satanás caiu dos céus? Porque ele queria ser mais alto, mais poderoso do que Deus. É o que ele plantou no coração da humanidade: o orgulho, a arrogância. Não aceita um não, não aceita nada que contraria a sua vontade. O Senhor nos deu poder, preste atenção, poder para ser obediente, poder para abrir mão da nossa arrogância, poder para servir, poder para depender dEle. Isso não está escrito aqui não, meu irmão. Isso não está escrito aqui não. Mas está escrito aqui: você que crê em Jesus, é uma pessoa que tem poder para dizer não.
para tudo que sai fora da dependência do Senhor. Vamos olhar outro texto. Vai lá para o finzinho da Bíblia, 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Escuta, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Meu irmão, o apóstolo aqui ele fica tão maravilhado, sabe por quê? Deus poderia ter apenas te salvado. Deus poderia apenas ter tirado você da influência do inferno, da escravidão do pecado, e colocado você de novo em uma situação de vida. E o apóstolo aí fica tão maravilhado, ele fala assim: olha que grande amor é esse, que nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, Ele não só nos salva, como Ele também nos chama para fazer parte da família. Ele nos chama para fazermos parte do seu círculo de intimidade, ser um filho. Ele não apenas nos salva, meu irmão, minha irmã, mas Ele traz a gente para perto, para poder se relacionar com Ele, para poder ter uma vida íntima, próxima, para podermos, a gente sempre fala isso aqui na ceia, nos assentarmos à mesa com Ele, estarmos junto dEle. O Senhor, meu irmão, minha irmã, nos traz para perto porque, desde o começo estamos falando aqui, busque, se aprofunde, busque intimidade, tenha intimidade. E no domingo passado nós falamos que nós estamos escondidos nele, e esse texto acaba de dizer: olha, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Continuamos escondidos nele, vivendo uma vida diferenciada, e o mundo não consegue entender, o mundo não sabe o que é isso. Sabe por quê? O mundo só sabe o que está escrito aqui. O mundo, as pessoas aí de fora que não têm a Cristo, só se conhecem pelo que está escrito aqui. Eu sou filho do João e da dona Olga, o meu CPF é tal, perante a Receita eu tenho pago tanto, eu tenho recebido tanto. Lá fora, quando a gente sai, é o Marcos, que tem um visto para entrar aqui, só isso. Talvez o seu diploma: eu sou o doutor fulano de tal. É assim que o mundo se conhece. É assim que o mundo se chama, é assim que o mundo valoriza as pessoas. Mas o Senhor pergunta: quem é você? Se você crê em Jesus Cristo, você é a pessoa a qual Ele deu poder para se tornar totalmente dependente dEle. Se você crê em Jesus Cristo, a palavra de Deus está dizendo: você não é só um salvo, mas você é um filho que faz parte do círculo de intimidade de Deus. Você é aquele que pode, lá em Hebreus diz, entrar com intrepidez no Santo dos Santos, através do quê? Do novo e vivo caminho que o Senhor preparou para mim e para você. Meu irmão, você não é o que está no passaporte, você não é o que está numa identidade, isso tudo é transitório, passageiro, vai embolorar, vai mofar, vai amarelar depois que você partir. O que vai ficar é o que está escrito aqui a teu respeito. É isso aqui, e que nós vimos que nós já podemos viver e experimentar hoje. Talvez se eu e você entendermos muito bem isso, não só aqui, mas aqui, aquele tempo de oração fique mais interessante, fique mais prazeroso, fique mais verdadeiro, fique mais real, não só ficar balbuciando ou repetindo algumas palavras, mas entender que
teve tão grande amor para a gente, que não só salvou, mas deu o poder para a gente ser chamado também de filho. Opa, é com esse que eu estou falando, é desse que eu estou ouvindo, é esse Pai, esse Deus, que me faz ouvir, que me faz falar, que ouve, que vê as minhas lágrimas. O Salmo diz que as nossas lágrimas são acolhidas num cadinho de prata. As nossas lágrimas são importantes para Deus, não passa uma desapercebida. Sabe por quê? Porque Ele não só nos salvou, Ele também nos fez fazer parte de sua família, meu irmão. Isso não está na sua identidade, no seu passaporte, ou em qualquer outro lugar. Isso só está aqui, nesse documento, que é o documento dos documentos. Agora você e eu precisamos abrir bem os olhos e entender muito bem uma coisa. Existe um movimento muito forte que nasceu dentro da igreja, que já há muitos anos está dizendo, e eu repito, e vou repetir, que isso aqui não passa de mais um livro. É só mais um livro que tem por aí. Se isso aqui não passa de mais um livro, meu querido, a sua identidade no Senhor também não existe. Porque outros livros vão dizer que você é outra coisa. Isso aqui não é mais um livro. Essa aqui é a palavra de Deus. É aquilo que te sustenta, aquilo que está registrado na eternidade, que nos ensina a respeito de Deus e ensina a respeito de você mesmo, na eternidade. Não caia na cilada, não caia na cilada, porque isso começou na Europa, as igrejas fecharam. Isso foi para os seminários dos Estados Unidos e as igrejas lá estão fechando. E isso está entrando em algumas igrejas aqui no Brasil e as igrejas estão morrendo. Isso é cilada de Satanás para acabar com a sua identidade, para te enfraquecer, para te esfriar, para levar, meu querido, você de volta para o mundo. Porque tanto faz, se isso aqui é mais um livro, tanto faz. Ler esse como aquele, acreditar naquele como nesse, ó, bolhufas. E daí, meu irmão, minha irmã, você deixa de ser, de crer e de viver como a palavra de Deus diz que você precisa viver. Vamos lá um pedacinho para frente aí, 1 Pedro, para trás. 1 Pedro, todo mundo conhece. O seu Roberto até um dia citou esse texto aqui. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro capítulo 2, versículo 9. A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não se confunde. Olha aí o que a Bíblia diz que você é, meu irmão, minha irmã. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não para por aí. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, isso aqui em primeira mão foi dado aos judeus. E como a gente acabou de ler, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Isso foi passado para a igreja. Isso foi passado para aquilo que Paulo fala, judeu não é aquele que é pela sua etnia, mas é aquele que o é de coração, uma raça eleita, um povo escolhido, um povo que foi levantado, você e eu, a igreja do Senhor Jesus, todos aqueles que creem no nome do Senhor, raça eleita. Eu espero que um dia a gente possa voltar à nossa escola dominical, cultos de quarta-feira, para a gente poder estudar um pouco mais a fundo sobre isso. Sobre o que é eleição. Nós cremos na eleição. E aí a gente vai entender que não é porque a gente é bom, é porque a gente é ruim mesmo. É porque a gente não tem nada de bom para dar para o Senhor, para oferecer para o Senhor. Ele veio e fez o que precisava ser feito para nós não irmos para o inferno. Raça eleita. E o interessante, meu querido, sacerdócio santo. Escuta, vê de novo. Olha de novo o que a palavra de Deus está falando. Só o sacerdote podia entrar onde? No Santo dos Santos, na presença do Pai. Só o sacerdote poderia oficiar na presença do Pai.
Quando Jesus Cristo foi crucificado, a palavra de Deus diz que aquele véu de linho de mais de 10 centímetros de espessura rasgou de alto a baixo. Isso significa que aquilo foi rompido. E aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, todos os que creem no nome de Jesus Cristo, a todos foi dado, meu querido, através do novo e vivo caminho, essa condição de entrar na presença do Pai, de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis ao Senhor, de oficiar na presença de Deus. Sacerdotes, nós somos sacerdotes do Senhor, sacerdotes do Altíssimo, embaixadores de Deus, podemos adentrar pelo sangue de Jesus a presença de Deus. Antes a gente estava longe, separado pelo pecado, dependendo de um homem, ir lá e oferecer bode, sangue, aquela coisa toda que a gente já conhece. Mas depois do sangue de Jesus Cristo, nós podemos adentrar, nós podemos estar na presença de Deus, porque você e eu somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. O Senhor não aceita outro dono, o Senhor não aceita que a gente divida o nosso coração com mais nada, com ninguém. O povo de Israel, quando começou a buscar os deuses pagãos, se você, meu irmão, leia a Bíblia, conheça a história bíblica, conheça o Antigo Testamento, conheça, meu irmão. O Senhor falou: olha, eu estou te tirando do Egito e eu vou te levar para Canaã, mas eu não quero que você se envolva com nenhuma dessas práticas, nem do Egito, nem de Canaã, que eram terras que cultuavam a outros deuses. Ele fala: eu não quero, porque eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Você vai ver em Levíticos ele repetindo no Antigo Testamento todo o tempo: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Todo o tempo ele lembra o povo, porque eu não quero que você divida o seu coração com mais nada, com ninguém. Você é propriedade exclusiva minha. Eu comprei você pelo preço chamado sangue de Jesus. Eu te remi. Você é meu, eu não abro mão. Você agora pode ser chamado de filho, você é a minha criança. Você precisa depender só de mim. Não dependa do seu dinheiro, não dependa das suas posses, não dependa de ídolos, não dependa de você mesmo. Você é minha criança, eu te dou poder para você renunciar a todas essas coisas. Comece renunciando o seu ego e venha para os meus braços. É isso, meu irmão. E depois que você tiver tudo isso, entendido tudo isso, isso estiver ardendo no seu coração, queimando no seu coração, você vai entender também que ser filho de Deus não é só a mesma coisa que frequentar uma igreja fielmente domingo a domingo, que é importante para a gente estar junto aqui. Aliás, você não sabe a alegria que dá no coração, meu irmão, minha irmã, quando a gente chega aqui, as pessoas estão aqui. Você não sabe a alegria que dá no coração do outro. Você já deve ter passado por isso. O dia que as pessoas não podem vir, não vêm porque não quer, não sei. Você olha para o lado assim, fica meio... Meu primeiro pastor falava macambuzo. Fica meio, né, murcho, poxa, né? Parece que até o culto é... Mas quando você olha, você vê o seu irmão, você vê a sua irmã, você fala: puxa, isso faz parte de algo muito grande, que alegria, o meu irmão está aqui, a minha irmã está aqui. Então não deixe de vir. Não deixe. Nessa hora que você vê, não é só você, é o outro também. O outro sente a tua falta, o outro sente a tua falta, e o outro sou eu. O outro é o que está do seu lado. A gente sente a falta, meu irmão. Quando você está aqui, você fortalece. Mas não é só isso que é ser filho de Deus, não é só estar na igreja. A palavra diz que você foi chamado, você foi escolhido, você é um sacerdote real, você é propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Meu irmão, para você contar para todo mundo, para você contar para todo mundo, eu ia falar para Deus e todo mundo, para Deus não precisa, que Ele já sabe,
mas conta para todo mundo como é que aconteceu na tua vida, o que Ele fez com você, de onde Ele te tirou, em quem Ele te transformou, que CPF, passaporte, identidade nenhuma consegue dizer. Conta para todo mundo e fala: olha, a porta também está aberta para você. Você só precisa do sangue de Jesus no teu coração. Você só precisa entender e entregar a tua vida para Jesus. Meu irmão, às vezes a gente fica com medo de fazer isso, com vergonha, acha que tem alguma técnica, 7 passos para a evangelização, 25 passos para o bom discipulado. Meu irmão, só conta para a pessoa que você conhece, que está perdida, que está sem rumo, que acha que é só uma identidade, só conta para ela o que Jesus fez na sua vida, e diz que está disponível para ela também. Conta para ela como Jesus te transformou numa criança, como Jesus te chama de filho, como o Senhor te transformou em um sacerdote. Conta para ela. Não tem segredo, não tem 7 passos, essas coisas, não tem, meu querido. Só fala. Tem pessoa sedenta, pessoa morrendo, pessoas aí cheias de depressão, pessoas sem esperança, só precisando ouvir a tua história com Cristo, para que elas sejam salvas e transformadas. A palavra de Deus diz, meu irmão, que você foi chamado para curar enfermos. Se você achar que isso aqui é só mais um livrinho, que nem estão ensinando por aí dentro da igreja, muitas igrejas tradicionais estão ensinando isso, que Jesus é só uma história, não vai adiantar. Mas se você entender que isso aqui é a palavra de Deus que Ele deixou para você, você também vai entender que Ele te chamou para curar enfermos, impor as mãos, sim, não porque você é bom, poderoso, que você é o cara, é o tal, é o milagreiro, não, porque você é um canal, porque você é um filho disponível, que Deus pode usar para curar enfermos, para impor as mãos sobre pessoas que estão à beira da morte, e sim, quando Ele quiser, Ele usar você, a sua vida, para levantar. Será que alguma vez você já sentiu uma vozinha lá dentro que disse assim: ora pelo fulano, ora pelo Beltrano, aí você: ah não, eu vou orar, não vai acontecer nada, quem vai passar vergonha sou eu. Quando você ora em nome de Jesus, meu querido, você está dizendo: Senhor, está na tua mão, eu estou sendo um canal aqui, está contigo, Deus, se o Senhor quiser curar, cure, eu só estou servindo, eu só estou fazendo o que a Bíblia diz para fazer. A palavra de Deus diz que são sinais que acompanhariam aqueles que creem, expelir demônios. Meu irmão, existe, meu irmão, minha irmã, existe. A igreja mais tradicional não acredita muito nisso, e a gente não tem que ficar dando ênfase para essas coisas, mas existem pessoas possessas, dominadas, escravizadas, e você tem na tua mão, se você crê no Senhor, está em comunhão com Ele, você tem essa autoridade para mandar esses seres do inferno baterem em retirada, porque você é nação santa, é sacerdote real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, é filho, faz parte da intimidade, do convívio, é uma criança que depende em tudo, em todas as coisas do teu Deus. O Senhor, meu querido, te deu condição para ter comunhão com Ele, relacionamento profundo com Ele. Entenda, eu e você estávamos separados de Deus, a nossa identidade com Ele tinha sido manchada, estava borrada. O Senhor, quando olhava para nós, Ele não nos via, Ele via o pecado que nós havíamos cometido, a gente estava separado dEle por causa desse pecado, mas o próprio Deus, a pessoa de Jesus Cristo, pagou o preço para a gente voltar, para a nossa reconciliação. Pagou o preço, meu irmão, minha irmã, para Ele poder te pegar no colo como uma criança e te embalar, e dar, e olhar para você, e falar com você, e rir para você, e te alimentar em intimidade. Ele pegou e pagou o preço para poder pôr você aqui no peito dele. Essa imagem fica muito forte no meu coração, e você poder ouvir as batidas do coração do Senhor, querido. Foi o sangue de Jesus que fez isso. Entenda isso. Mas preste atenção, isso não está escrito aqui, não está escrito nos seus diplomas, nos seus doutorados, nas suas PhD da vida, não está, só está escrito aqui, e precisa ser transferido para cá.
E nós, como Igreja Presbiteriana Independente de Catanduva, em processo de revitalização, vamos nos levantar, meus irmãos, porque somos filhos, temos intimidade, somos sacerdotes de Deus, fazemos parte da sua mesa, e mostrar para essa cidade o quão grande amor o Senhor tem por ela e por aqueles que estão perdidos. Amém, meus irmãos?